Olá a todos, hoje eu venho trazendo uma apresentação que foi até criada pela Cossel e que traz duas temáticas importantes para se aprender no jogo de Go. Uma delas são as fases do jogo, até para você identificar em que momento é possível, por exemplo, passar, em que momento é interessante verificar se você tem condições de um território antes de ficar tentando. E outra questão também são as condições especiais, são formas e que é possível você identificar o que é possível fazer ali, tá? Então, eu vou fazer primeiro um retorno aos conceitos e termos que a gente utilizou no Go 1 e no Go 2, para a gente estar sempre lembrando disso. Como nós dissemos, é importante, porque se você vai fazer uma leitura de um livro específico sobre Go, ou algum trabalho, alguma coisa, que você identifique esses conceitos para ter a noção do que está sendo dito. Bom, vamos lá. Um resumão. Goban, tabuleiro de Go. Goishi, as pedras de Go. O Goke, que é o pote onde a gente guarda as peças de Go. Futar, que é a tampa e que também a gente utiliza como campo de prisioneiros. A Gerrama, que é o campo de prisioneiros, o local onde ficam as peças e que a gente normalmente utiliza o futar, a própria tampa. Atari, ameaça de captura. Moku, ponto no tabuleiro. Roshi, um ponto estelar no tabuleiro. Curou preto. Tirou branco. T, um lance. Dame, território de ninguém. Comi, que é a compensação que as brancas recebem por conta da iniciativa das pretas em relação à força, né? Não se esqueça que como as pretas começam a jogar, então as brancas começam com 5,5 em tabuleiros pequenos ou 6,5 de pontuação para os tabuleiros maiores. Ko, a regra da eternidade. Nigiri, que é o sistema de sorteio para definir quem jogará com as pretas. Lembrando de que quando a gente tem o handicap, começa-se com as pretas colocando as pedras no tabuleiro, em relação de 2 a 9, né? Dependendo do tamanho do tabuleiro. E aí, nesse caso, quem começa jogando são as brancas. Seishi, fase de organizar o tabuleiro para contagem. Katashi, que são as formas. E Kentobi é o salto de um cavalo, de um espaço. Keima, salto de cavalo. Ogeima é o grande salto de cavalo. Kozumi é o lance diagonal. Techu, pilar de ferro. E o handicap, lances a mais para diminuir a desvantagem. Temos outras formas, mas trouxemos algumas que são importantes de lembrar, até porque elas são muito citadas em literatura. Agora a gente vai para as fases do jogo. Para entender as fases do jogo, a gente vai ter a análise de uma partida. Lembrando que o jogo de Go é sempre uma história, com uma conversa entre as mãos, né? E, portanto, ela tem um começo, meio e um fim, e que é importante a identificação para o jogador saber o momento de passar, como eu já mencionei, até mesmo de desistir, ou então de investir para ganhar a sua partida. Lembrando os nomes dessas fases do jogo, Fuseki, que é o começo, Shuban, que é o meio, e Ossi, que é o fim. A partida é de tabuleiro 13x13, que é o que a gente está trabalhando nesse momento. E essa partida é um jogo que aconteceu realmente em 2014 entre o Shou com 9 pontos e Takejin com 9 pontos também, ou seja, a força deles de equilíbrio. Vou fazer algumas observações, mas é importante vocês verificarem como eles jogam, jogadores profissionais, na verdade, né? E que eles vão ocupando os espaços principais importantes do tabuleiro, mas nem sempre ocupando os pontos importantes, como a gente fala para outras questões de pontuação. Vamos lá? Preta começou. Por enquanto a gente está vendo uma divisão de territórios, né? Importante destacar que nós temos aqui uma questão de divisão mesmo, de 4 espaços. E muita gente fala assim, mas por que o preto não coloca só aqui? Porque ele ficaria limitado a esse espaço, enquanto o branco estaria dominando outros espaços no tabuleiro. Preto se posiciona para cortar brancas, branca reforça. Lembra que a gente falou da questão das formas, né? Essas interligações são importantes, difíceis de serem quebradas. Preta continua com a possibilidade de salvar aquele território. Preta reforça. Branca
também. Percebam que as brancas estão aqui tentando dominar esse pedaço, enquanto as pretas estão evitando até que elas ampliem, né? Que a branca amplie o seu espaço territorial, mas sempre com a preocupação de fortalecer, né, as pedras. Branca está fazendo conexões e preta começa a observar outro espaço do território em que as brancas também estão atacando. Às vezes até para tirar um pouco a atenção desse espaço, sempre pense nisso, né? Branca veio para cortar e até começar a fazer, né, a formação. Preta, percebendo dessa possibilidade de ter uma pedra capturada, vem reforçar as liberdades. As brancas também. Preta se posiciona, a gente já viu isso, por exemplo, no guitar, em outras formas, né, de proteção. A possibilidade dessa peça preta ser muito importante para outras jogadas, dependendo de para onde a branca vai seguir. Bom, Fusec é a parte inicial do jogo, a primeira parte, onde se define posições do tabuleiro. Aí tem um resuminho aqui. Durante o Fusec, cada jogador declara com seus lances o que ele pretende fazer. Gente, esse declara não é declarar falar, é aquele movimento no tabuleiro que vai demonstrando o que cada um está fazendo. A gente viu que branca está cercando, né, territórios, e as pretas estão lá defendendo e tentando diminuir o poder das brancas. Enquanto a gente tem dois posicionamentos de pretas lá no tabuleiro, que são importantes de verificar que branca não foi em nenhum momento atacar ali. Ela está mais preocupada, os brancos estão mais preocupados em cercar, né, de criar algum território ali. Como eu mencionei no início, prioriza-se os cantos, depois os lados e depois o centro. Dependendo da estratégia, o jogador pode abdicar de um canto, né? Por uma vantagem no centro, como fez jogo de pretas nessa partida. Vocês viram que ele deixou as duas pedras, né, de que estavam posicionadas, e foi começar a dominar um pouco mais o meio do tabuleiro, mas a gente vai continuar vendo a partida. E agora a gente vai para a segunda fase do jogo, que seria o meio do jogo, né, o meio da história dessa conversa. Vamos lá, o Shuban. Nessa partida, o comi foi de 6,5 pontos, lembrando, né, e cada jogador tinha 30 segundos de lance. Por que 6,5 de ponto? Porque os dois estavam com o mesmo tipo de força, como a gente fala, né? Então, brancas vão com 6,5 de ponto inicial. 30 segundos porque estavam trabalhando com um relógio. Então, a gente torna a observar aqui a posição. Aqui, preta, de certa forma, abandonou um pouco os cantos e está buscando o centro do tabuleiro e evitando que as peças brancas possam ir mais central. Vamos lá, branca continua, começou agora a tentar minimizar um pouco o ataque, tentar cortar esse ataque de pretas. Pretas vem tentando cortar, a gente fala nessa importância dessa posição. Branca fortalecendo. Pretas fazendo uma estrutura. Voltamos, né, ao lance lá inicial. Lembramos aqui, ó, preta sempre indo para o centro, já criando algumas posições. Branca isolando, tá vendo? Cortando o movimento, mas isolando essa pedra aqui. Preta vai e tenta criar uma forma para fortalecer. Branca está começando a se posicionar em relação a várias pedras e preta está começando a correr atrás de um certo prejuízo. Essa posição é muito legal, muito importante, dependendo do que você vai fazer com ela. E vamos observar as pedras que estão mais próximas, né, da linha, como a gente fala, da linha da morte. A questão de posicionamento, como é complicado para que você possa se posicionar posteriormente. Preta começa a correr atrás aqui da questão. Branca está em Atari, né? A gente já tem uma posição aqui. Branca preferiu vir para cá e deixar o posicionamento lá. Preta fortalecendo, já pensando nessa questão dessa força de branco aqui. Branca se posiciona. Aí vocês vão falar, nossa, mas por que já não captura? Como nós dissemos, a captura ela não é o mais importante no jogo. A questão do território é mais importante. Muitas vezes
O tempo que você perde para uma captura pode ser muito mais importante, ou aquela pedra ser mais importante num território do que algumas armadilhas. Lembra como a gente já falou, né? De repente, de dar uma atenção aqui para não perder uma pedra, enquanto você perde um território imenso em alguma outra posição. Preta continua, você vê que o jogo de preta é mais espaçado, branca a gente tem uma maior concentração. Pretas fortalecendo. Branca tentando criar um movimento mais forte aqui. Bom, a gente chega aqui na análise do meio do jogo, a gente ainda vai ter a continuação, mas vamos observando aqui, por exemplo, análise de quais seriam os territórios. Branca tem uma parte de território interessante aqui, aqui. A gente tem uma briga boa aqui, aqui também, ainda não tem nada definido, mas o centro do tabuleiro está sendo dominado por pretas. Vamos ver como vai ser a posição posterior nesse jogo. Preta, já começa, vocês já viram essa forma, a questão de capturar essas pedras. Branca faz uma ligação e também começa a atacar. Olha, a gente tem aqui duas pedras em ataque, aqui nós já temos uma pedra em ataque. Essa posição vocês vão observar com mais cuidado. Preta continua na questão do ataque aqui. Pensando em questão de liberdade, essas peças brancas, elas têm apenas uma liberdade aqui, antes de serem capturadas. Branca vai fortalecer, retirar a pedra preta, né? Primeiro prisioneiro. A gente já tá no meio do jogo, é o primeiro prisioneiro. As pretas vão aqui estruturando. Aqui a gente já tem um olho, a gente tem pedras fortes aqui. É impossível capturar? Não, mas já fica muito mais difícil, né? E branca vem aqui. Aí vocês vão falar, mas por que a gente não se preocupa? Lembrem da quantidade de pedras que a gente precisa para cercar um território desse aqui, que de repente a gente pode estar perdendo outros lances. Mas vamos lá. Preta também, novamente no ataque. Branca, começando a ir para o centro do tabuleiro. Preta criando uma força, uma estrutura muito difícil de ser quebrada. Branca também, ligação, aqui a gente começa a ver formas interessantes da branca. Preta criando uma estrutura para não perder o domínio do centro. Branca expandindo seu território. Olha a questão das formas que a gente começa a observar. Branca fazendo conexões. Olha a questão das pretas, aqui a gente começa a ter poucas liberdades. Analisando o Shubban. O Shubban começa quando a primeira invasão acontece. Tá? A invasão a gente sempre pensa naquela questão, o território é seu, de repente o inimigo começa a te atacar, essa é a primeira invasão. Durante essa fase os jogadores tentam ao mesmo tempo, observa isso aqui que vocês viram acontecer lá, expandir seus territórios, que são territórios potenciais, né? Atacar os grupos fracos, por isso que eu destaquei em vários momentos, que tanto brancas como pretas vão fortalecendo as suas pedras. Garantir formas vivas. A gente vai falar sobre formas vivas na aula de amanhã, mas é uma questão de, enquanto eu estou fazendo conexões, estou garantindo que as minhas pedras elas podem se expandir e não ser atacadas efetivamente, eu estou garantindo que elas estão vivas ainda e que ficam mais difíceis de serem capturadas ou cercadas pelo adversário. É nessa fase onde acontece a maior parte das brigas da partida. Vocês viram que ali foi se definindo mais ou menos o território de quem, o que está fazendo. Agora eles precisam começar a definir de quem é o território, quais são os territórios que irão ser eventualmente atacados e até dominados. O Shubban termina quando todos os grupos estão resolvidos, estando vivos ou mortos.
Então, a gente observa que mais ou menos a gente já tem uma estrutura de domínio de pedras. Vocês veem que as pretas estão mais espalhadas do que as brancas, mas as brancas a gente tem certas conexões importantes, mas temos estruturas interessantes das pretas, né? Vamos lá, movimento de preta, volta aqui para definir território. Lembrando que aqui a gente não observa tanto, mas a gente tem um território muito interessante de pretas aqui. Porque, de certa forma, essas brancas, se não fortalecidas, e mesmo assim fortalecer aqui é mais complicada, teoricamente, essa parte aqui já é território de pretas. Branca está investindo mais, buscando aqui, de repente ela pode fazer até uma ligação aqui posterior. Preta já observando isso, tentando evitar, né, que as brancas vão cada vez mais à frente. Branca criando formas interessantes. E aí, de repente, está aqui a atenção total fortalecendo aqui, olha. Isso aqui é muito difícil de ser quebrado, não é impossível, mas difícil. Porque, por exemplo, para capturar essa pedra daqui, vamos pensar só nessa. Ela não está mais isolada, ela está com conexão aqui. Então, para capturar essas, nós precisamos capturar todas essas. Branca continua fortalecendo. Preta, lembra que eu já falei? Olha, a questão de domínio de preta de território. Branca tentando correr atrás ainda. Pretas passaram. Brancas. Fortaleceu. Pretas passaram novamente. Enquanto isso, branca tá lá, tentando fazer ligações e perdendo espaço de território. Preta vem para cá, tentar atacar ou fazer até uma conexão aqui nesse território. Branca cercando cada vez mais. Pretas começando a invadir território de brancas. Branca já corta, que é um lugar interessante para fazer olhos. Preta ainda tenta forçar, né? Se branca não forçar aqui, ele vai poder continuar entrando aqui. Mas branca tá lá tentando também invadir território de pretas. A gente está isolando aqui uma pedra. Preta já cria uma forma interessante. Aqui a gente já tem um olho, que é a dificuldade, não daria de captura. Branca vem, cerca aquela pedra. Mas aqui a gente passa a ter ataques aqui importantes. Agora as brancas estão em ataque, né? Bom, a parte final do jogo. Ios é quando os grupos já estão definidos. Ali a gente percebeu muito bem aonde que a gente tem uma força maior de pretas, onde a gente tem força maior de brancas, e que de repente invadindo o território pode ser uma coisa interessante, mas pode também ser uma perda de tempo. Então, no IOS é quando os grupos já estão definidos, os jogadores procuram solidificar sua fronteira, né, como a gente fala, evitando com que os ataques aconteçam. Tentando aumentar seu próprio território enquanto diminui a do adversário, que foi aquilo que a gente falou. Preta está tentando ir lá no território de brancas, tentando atacar, branca também atacando pretas. Então, nesses ataques, a gente vai diminuindo o território do inimigo. Mas temos sempre que observar também que o nosso território pode sofrer ataques. Então, aqui a gente observa uma concentração. Aqui é interessante da gente ver, olha essa ligação aqui de brancas, que ela pode chegar aqui, né? De certa forma, dividindo até o tabuleiro numa posição mais central, né? A gente tem essa daqui também na questão das pretas, mas as brancas estão mais fortalecidas. Vamos ver o que acontece. Branca ataca, fortalece essas duas pedras, como eu falei anteriormente, que elas estavam em ataque, né? Mais uma elas seriam capturadas, garantindo o território de pretas. Preta vem tentando diminuir o acesso de brancas e está pensando nessa ligação aqui. Branca tira a chance de preta de capturar, né? Porque a gente estava com essa branca isolada. Vem aqui, fortalece, faz conexões. E as pretas não tem mais como atacar essa pedra aqui. Preta já está tentando fortalecer aqui, sabendo dessa ligação aqui. Branca é lógico, né? Vai garantir a força.
Pensando nessa questão de que as pretas podem dominar aqui, mas que a gente teria, de repente, uma captura interessante de brancas. Preta tentando isolar esse grupo, né? E também criar conexões com o seu grupo que já está aqui. Você vê que branca já largou, de certa forma, essas pedras que já se imagina que elas estão mortas, né? Branca expandindo, tentando fazer ligações. Preta não vai permitir. Branca fortalece. Olha aqui, peça em ataque, tá vendo? Aqui também a questão dessa peça aqui também em ataque. Vamos ver o que brancas faz. Preta fortalece. Essas ligações são interessantíssimas. Olha as linhas de conexões entre as pretas, cortando o território das brancas. Aquilo que a gente já tinha dito antes, né? Olha o domínio de branca aqui. Preta fortalecendo, separando, isolando. A gente tem aqui todos interligados, tá vendo? A gente precisa ver a finalização. Todas as peças estão interligadas, elas dividem as liberdades, como a gente disse. Para capturar um grupo, a gente precisa isolar um grupo inteiro. Vamos lá? Olha, interessante aqui, a gente começar a pensar o que branca pode estar fazendo aqui, né? Se ela isolar esse grupo aqui, esse grupo estará morto. Preto, pensando nisso, já faz uma relação. Para capturar essas pedras, precisa dominar toda essa parte. Branca passa, importante isso. E as pretas vão começando a isolar alguns outros grupos de brancas. Lembra que a gente comentou dessa questão aqui? Branca se fortalecendo, preta dominando aqui, cerca praticamente todo o território. Tem uma possibilidade de corte aqui apenas das brancas, mas automaticamente preta já faria o impedimento desse tipo de jogo. Branca pensando nisso, cercando o seu território. Preta vem para dizer aqui não. Ligação, muito importante, dividindo. Lembre-se que para capturar uma pedra a gente precisa capturar todas as outras. Preta fortalecendo, fazendo ligações, vai tentar isolar esse território aqui. Esse território não, essas pedras, né? Branca já vendo a condição de preta já sabe qual é a coisa, porque essas pretas aqui, elas de certa forma estão isoladas, mas a gente ainda consegue, por exemplo, as pretas, se elas cercarem aqui e cercarem aqui, elas dominam essas pretas, essas brancas, né? Assim, a partida é finalizada, brancas vencem por 2,5. Aí vocês vão falar assim, mas por que a gente não vai e captura isso aqui? Porque nem sempre é interessante você arriscar. Por exemplo, eu coloco uma pedra aqui, branca já tem esse espaço, fecha aqui, eu posso perder. E assim, a quantidade de pedras que você vai gastar muitas vezes não vale o território. Essa partida foi finalizada, brancas vencem por 2,5. Se vocês forem observar, a quantidade de pedras, desde o início foi muito perceptível, né? Que as brancas estavam dominando de certa forma e elas eram mais agressivas em relação ao jogo. Vamos lá. Agora, a gente tem algumas condições especiais que é importante de vocês analisarem em relação ao que pode ser feito. Isso aqui é o Bent For, que é o 4 dobrado. Eu quero que vocês observem isso aqui, canto de tabuleiro, tá? A gente tem aqui uma forma interessante das brancas conectadas, mas com uma, duas liberdades, tá? Enquanto isso, preta cercando e a posição de preta aqui, que é super interessante, como a gente já falou, nessa questão de domínio do canto, e duas pedras no canto. Vamos observar o que vai acontecer agora. Bem fora uma situação especial que acontece no canto, né, como eu já mencionei. À primeira vista, parece um sequim, mas existe uma sequência para criar um co. Vamos observar como. Preta vem, tentando fortalecer, sabendo que brancas podem ser dominadas.
As brancas passam esperando para preta, porque se branca joga aqui, preta vem aqui, captura as brancas. Ah, mas poderia colocar aqui. Então, mas tem momentos que a gente observa para ver o que vai acontecer. A gente já falou sobre essa questão de repente, é interessante fazer alguns sacrifícios ou observar o seu adversário jogando. Pretas vêm, tá? Brancas vêm e faz o quê? Olha a posição. Então, pretas, as brancas se mataram? Não, as brancas capturaram, tiraram a liberdade de pretas. Pretas são capturadas. Preta volta, coloca uma outra posição, vocês vão falar insistindo, vamos ver o que vai acontecer com pretas aqui. Branca vem, cria aqui, semiolo, um cor. Preta vem, tira essa pedra. E com esse último lance, as pretas matam o grupo branco com o cor. Aí vocês vão falar assim, não, mas como assim matou? Se branca colocar uma pedra aqui, o que vai acontecer? Ela vai perder a liberdade. Ela não pode colocar uma pedra aqui, porque ela também vai entrar simplesmente no ataque. É proibido fazer esse tipo de lance. Ah, mas ela coloca uma pedra aqui para capturar essa. Não pode fazer isso, gente. Lembra como a gente falou? Você não pode entrar, se a sua pedra vai morrer a ser colocada, é suicídio. Então, não tem condições nenhuma. Então, é muito importante observar esse tipo de coisa, que às vezes as pessoas não entendem esse movimento no Go. Falando, mas como eu posso colocar aqui? Você não pode colocar se for suicídio. Nesse caso, você tem uma outra pedra te atacando, tá? Vamos lá para a continuação. Uma vez que apenas as pretas têm o direito de iniciar esse cor, o grupo branco é considerado morto. Esse é o triplo cor. Ele é fácil de ver quando você tem esse tipo de estrutura muito fechada. Mas é possível de acontecer, mas vamos lá. Quando temos um triplo cor e nenhum jogador quer ou pode ceder um desses olhos, a partida entra num loop infinito e é terminada. Vamos lá. São extremamente raros e considerados maus augúrios. Mal é o azar, né? Vida eterna. É aquela questão, né? A gente já vai analisar o que é morte, o que é... para vocês terem mais a vida eterna, vamos lá. A vida eterna é ainda mais rara que o triplo cor. Vejamos um exemplo de vida eterna. Na verdade, a gente não tem ataque nem de um nem de outro, nenhum pode. Colocamos a branca aqui em ataque. Preta vem. Branca vem. Preta vai. Branca vem. Retira as duas. Para poder fazer movimento de preta, retira as duas. Branca vem. Essa sequência é forçada para ambos os lados. Pretas se querem viver e brancas se quiserem matar. Após esse último lance, repete essa posição após o terceiro lance, criando outro loop infinito. Ou seja, a gente volta de novo na tela inicial. Isso aqui foi a produção do Marcos, né, que está cuidando lá no Cossel, tá? Espero que vocês tenham tido algumas informações importantes. Eu sei que dúvidas imensas e que a gente vai tirando conforme o jogo, conforme a análise de jogos, mas isso são referências importantes para vocês irem treinando e observar numa partida mesmo e ver algumas coisas à frente, né? Algumas possibilidades de que aquilo possa ser alterado. Tá bom? Obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, já sabe.